Pessoal, muito boa noite, né? Estou muito feliz, sempre fico muito feliz com o convite do IBDEC para a gente trazer um pouquinho da nossa experiência, né? Falar um pouquinho do nosso trabalho. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo, que é liderança estratégica. A gente tem percebido que o mundo está mudando e a gente precisa mudar também. O que eu costumo dizer é que o processo é o mesmo, mas o vocabulário, a forma como a gente fala, a forma como a gente se move, a forma como a gente desenvolve, ela muda, né? Porque a mente da gente está mudando, as coisas estão mudando no modo geral, a tecnologia está aí, então está mudando o nosso jeito de pensar, né? E o nosso jeito de agir. Então, hoje a gente vai falar de desenvolvimento e talentos, focado em resultado. Então, olha que assunto muito útil para líder, né? Que não é fácil, a gente tem que entender que quando a gente se torna líder, a gente passa a ser responsável por aquela equipe. E o que será que dá para a gente trazer hoje? Eu não sei se todo mundo me conhece aqui, mas eu estou no IBDEC há algum tempo, eu fui aluna do IBDEC, em 1900 tralalá, né, Lu? E aí estou aqui com o IBDEC desde 2019 ou 20, não, 20 ou 21, alguma coisa assim, que eu estou participando do, do hall de professores, com muito orgulho, muito feliz. Tenho mais de 25 anos de experiência na área de desenvolvimento, de gestão, sou pedagoga, sou psicanalista, e a gente vai, né, sou analista do comportamento, a gente vai aprimorando o nosso conhecimento para que a gente consiga ter um know-how para poder trazer aqui, e experiência, na verdade, né? E eu estou na menopausa, então eu esqueço as palavras, então tem tudo isso aqui que está tudo junto, né, gente? Então, que eu possa trazer aqui bastante benefícios para vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar de liderança. Liderança estratégica, liderança que desenvolve e liderança que transforma a equipe na melhor equipe. E aí, quando a gente fala em liderança, algumas coisas ficam aí meio que, né, o que será que eu faço, né? A liderança, ela está em desenvolver talentos e resultados, mas qual é o papel que eu tenho? E aí, se eu pudesse começar com uma pergunta para vocês, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é que se vocês já tiveram alguém que algum dia na vida de vocês acreditou em vocês antes mesmo de vocês acreditarem. Sabe aquele talento que você fala, será que eu tenho ele mesmo? Será que é isso mesmo, né? Alguém será que investiu? Alguém será que trouxe desafios para vocês que vocês achavam que vocês não tinham talento? Ou que vocês achavam que vocês não davam conta? E não só no trabalho. Um amigo, um professor, né? Será que eu já fui visto alguma vez de uma forma que eu mesma nunca parei para olhar? Então é importante que a gente reflita sobre isso, porque o assunto é especificamente nesse lugar. Se eu não aprender a olhar para o meu, será que eu vou aprender a olhar para o outro? Tudo que a gente faz na vida, a gente começa aqui, tá? Então as crenças estão aqui, os medos estão aqui, a coragem está aqui, o reconhecimento está aqui. Então é a partir do pensar que a gente começa a construir possibilidade de realizar alguma coisa. Então, o papel do líder começa por ele mesmo, né? Quando ele olha para si, quando ele entende que o talento dele é que vai fazer com que a equipe seja desenvolvida. Olha que interessante, será que é o meu talento que desenvolve as pessoas? E aí, qual é o meu talento? O que que eu faço de forma incrível? Se eu pudesse contar o meu diferencial, qual seria o meu diferencial? Será que a gente para olhar? Quando a gente pensa em assumir uma responsabilidade de líder, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Jesus amado, né? Socorro, Senhor. Como é que eu vou fazer o negócio acontecer? E aí eu transfiro o olhar para fora, e quando eu transfiro o olhar para fora, eu transfiro também algumas responsabilidades. Aí é que talvez a gente cometa algum erro, né? Eu não gosto de usar a palavra erro, porque eu acho que erro não tem, mas talvez alguma distorção do que a gente pode fazer para dar certo. Porque olhar só para fora também é não olhar para a minha responsabilidade. O que eu, como líder, posso desenvolver, o que eu, como líder, consigo descobrir que eu tenho, que eu posso oferecer para a minha equipe. O que eu poderia, né, oferecer para a minha equipe? A escuta,
Eu poderia ser um líder que tem um olhar muito focado em estratégia, eu posso ser um líder que adoro motivar, eu sou um líder que adoro delegar, eu sou um líder que adoro ajudar. Que líder é esse? O que eu estou fazendo nesse papel de liderança que eu consigo entender que eu estou desenvolvendo? Aí uma outra pergunta que fica é, Adriana, e como é que eu sei que isso está dando certo? Como é que eu sei que aquilo que eu tenho de talento, aquilo que eu descobri que eu tenho de talento, está realmente acontecendo? Quando eu vejo o resultado. Então, como é que eu desenvolvo a minha equipe? Quando eu sei aonde a minha equipe precisa chegar. Será que eu sei? Será que hoje, será que amanhã, a hora que eu entrar no meu ambiente de trabalho, você que já é líder, será que a hora que você entrar lá, você sabe exatamente aonde a sua equipe precisa chegar? Você sabe exatamente o que ela precisa fazer para alcançar o objetivo? Ai, mais do que isso, qual é o objetivo da sua equipe? E se eu parar para pensar qual é o objetivo da minha equipe, para eu entender qual é o objetivo da minha equipe, eu preciso saber qual é o objetivo da empresa. Porque quando a gente pensa na empresa, aí sim a gente pensa no todo. O todo é, a empresa precisa chegar em algum lugar em 2025. Estamos aqui quase acabando 2025, né? Será que a sua empresa vai bater a meta dela? E qual é a meta dela? E quando a gente pega a meta da empresa, nós estamos falando da pizza. Nós temos ali a pizza. A pizza é a empresa como um todo. Você é uma fatia. Que fatia é a sua? É aquilo que você precisa fazer para que a empresa consiga bater a meta. E se você identifica isso, você sabe qual é a meta que o seu departamento precisa bater. E aí, se você sabe qual é a meta que o seu departamento precisa bater, você consegue pensar na distribuição da meta individual da sua equipe, para que na união disso, vocês consigam bater a meta como um todo. E aí, será que eu sei qual é a meta? Será que eu sei o que exatamente eu, como departamento, preciso realizar para que eu identifique o papel de cada um dentro dessa roda, né? Desse quebra-cabeça que vai se encaixando? Será que eu sei lidar com essa peça? Então, quando a gente pensa na engrenagem que roda, é como se eu tivesse vários pedacinhos, né, da engrenagem, que ele se distribui em vários pedacinhos, que ele constrói a engrenagem que encaixa na outra engrenagem, que é o outro departamento, que encaixa na outra, que encaixa na outra. Quando eu faço a minha engrenagem rodar, e ela se encaixa na engrenagem do outro departamento, tudo começa a acontecer. Complexo, gente? O que vocês acham? Mas é assim que a gente começa a construir a possibilidade de desenvolver a minha equipe. Sem essa informação, o desenvolvimento não acontece. Não acontece nunca. A partir daí, eu consigo falar de equipe. A partir daí, eu consigo pensar em talento. A partir daí, eu consigo pensar em desenvolvimento. E como é que eu vou olhar para o talento dos meus colaboradores? Como é que eu sei que eu estou ajudando cada um? Como é que eu lido e como é que eu trabalho com essa iniciativa? Eu preciso olhar para a minha equipe. Eu preciso identificar as personas, né? E quando a gente pensa em persona, eu estou falando olhar além do crachá, eu estou falando olhar além da função, e eu estou falando olhar para uma coisa importante que se chama talento, habilidade. Eu gosto muito de falar de engajamento, né? Não sei se todo mundo consegue identificar, e eu amo o significado das palavras. Porque o que acontece no Brasil, gente? Por que a gente tá super perdido, né, com a internet? Porque na internet tá cheio de opiniões. Então, eu defino o que significa engajamento e eu digo para as pessoas na internet o que elas precisam fazer para engajamento, para engajar. E aí eu ouço aquilo, aplico aquilo e não dá certo. Por que não dá certo? Porque eu não estou realmente entendendo o significado da palavra. O que é engajamento? Alguém sabe dizer o que é engajamento? Alguém quer arriscar? Como é que eu sei que eu estou engajando a equipe? Como é que eu faço para a minha equipe se sentir engajada? Engajamento é o ato de fazer com que a pessoa se sinta pertencente da situação. Então, eu engajo a equipe quando eu engajo aquela pessoa, aquele colaborador, quando ele se sente parte do negócio. Quando eu ouço a ideia dele. Quando eu ouço a observação dele, o feedback dele, quando eu presto atenção naquilo que ele está fazendo, que pode ser um pouco mais interessante sobre o jeito que sempre foi feito,
né? Quando a gente olha para a liderança, e esse é um lugar bem desafiador da liderança, que é a mudança. Nem todo líder tem facilidade de mudar. E aí a gente entra em conflito com a geração Z. Quando a gente olha para a geração Z, por exemplo, pensando no engajar a geração Z, é uma geração que fala, né? É uma geração que gosta de trazer a sua observação, a sua forma de olhar para as coisas. E é uma geração conectada. O que significa isso? Significa que eu pego o meu celular, se eu estou olhando aquilo e não estou gostando, aquilo não me interessa mais. Então, é uma geração que tem facilidade de desistir daquilo que não faz sentido. Olha a loucura. E se ao invés dela desistir, ela me trouxer uma outra forma de fazer? Será que isso auxilia e ajuda? Porque eu estou lá, né? Eu processo que tem ali uma forma de lidar, e aquele processo, ele funciona daquele jeito. Aí vem alguém e olha para aquele processo e fala, cara, eu tenho uma ideia para facilitar esse processo. Oh, socorro, facilitar esse processo, mas e se der errado? Como é que eu sei que aquela ideia vai dar certo? Alguém levantou a mão? Eu. Oi, Lu. A gente tem uma pergunta aqui no chat. Proatividade entra como engajamento? Entra, desde que para ele ser proativo, ele entenda que ele tem um papel importante, desde que o líder entenda o que é proatividade. Então, proatividade não é você mandar ele fazer. Proatividade é ele fazer e você reconhecer o que ele está fazendo. Você dar a ele a ferramenta que ele precisa, você dar a ele a explicação que ele precisa, você dar a ele a quantidade de informação que ele precisa e você reconhecer que ele está produzindo. Aí ele está engajado. Aí eu consigo conciliar produtividade com engajamento. Porque às vezes a pessoa está produzindo, mas nem sempre ela está engajada. Ela só está produzindo porque ela está com medo de perder o emprego. Porque vai que eu não faço, né? É melhor eu fazer para me garantir aqui. Mas engajar é diferente. Engajar é brilho nos olhos. Engajar é aquela pessoa que se mostra interessada em fazer. Ela tem vontade de fazer. Ela quer, inclusive, trazer novas ideias, porque essas novas ideias, elas podem ser benéficas. Gente, tem uma coisa muito legal quando a gente fala de desenvolvimento de equipe, que é quem sabe é quem está com a mão na massa. E aí é outro lugar que o líder fica meio confuso, né? O líder não é aquele que tem que saber tudo. O líder é aquele que sabe aonde encontrar o caminho se necessário. O líder é aquele que sabe reconhecer que tem alguém que sabe mais do que ele. E se esse alguém sabe mais do que ele, utiliza isso a seu favor. Pega o conhecimento daquela pessoa e transforma em ação. Porque o seu objetivo não é alcançar o objetivo e a meta? Então, por que eu vou pegar aquele talento e vou colocar ali, sentadinho, ó, engole o choro e só fala quando eu te autorizar? Será que eu vou chegar no resultado que eu preciso? Se a minha equipe tem clareza aonde o departamento precisa chegar, com certeza eu estou pronto para ouvir as ideias que ele tem. Porque aí ele tem um caminho mais fácil. Vamos dar um exemplo? O Waze. O Waze é o cara mais engajado da face da Terra. Ainda mais quando você fica buscando novos caminhos, ele começa a fazer isso automaticamente. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu sou dessas, né? Porque moro em São Paulo, então estou sempre ali testando um novo caminho para sair do trânsito. O que ele faz, o meu Waze, automaticamente? Ele, de tempos em tempos, ele me sugere um caminho novo. Ele fica pesquisando um trajeto sem o trânsito que diminua o meu tempo parado ali, que diminua o meu tempo de percurso. Imagina se eu pego o Waze e ignoro aquela informação dele. Sabe o que ele vai fazer? Ele não me mostra mais. E olha que interessante. A inteligência artificial faz isso. Imagina as pessoas. Sabe por quê? Porque inteligência artificial, gente, é a cópia do que a gente é. A inteligência artificial foi criada baseada em pessoas. Quem cria inteligência artificial é um humano. Então, saibam que nós estamos precisando e precisamos de ferramenta para que a gente se sinta engajado, para que a gente sinta vontade de fazer aquilo que a gente quer fazer. Faz sentido, gente? O que vocês acham?
E aí, qual que é os talentos que o líder pode começar a olhar para si, que ele começa a ter e fala, uau, olha a minha equipe aqui com vontade. Por que será que a minha equipe agora quer estar todo dia aqui, não falta mais, não traz atestado? Será que ela está se sentindo pertencente? Então, exemplos de talentos invisíveis que às vezes o líder tem é um bom humor, uma empatia, uma organização, escutar as novas ideias. Não necessariamente eu preciso colocar as novas ideias em prática. Não é sobre aceitar e fazer, mesmo porque você tem uma responsabilidade de analisar se aquela ideia traz riscos para o resultado. E nem sempre você vai saber disso. Então, você tem que sentar com aquela pessoa que trouxe a ideia e tem que dizer o seguinte: olha, essa ideia é muito boa. Primeiro ponto, o líder que é um líder, ele não invalida uma boa ideia nunca. Porque quando a gente pensa no todo, a gente está falando de perfis comportamentais diferentes. E se eu tenho lá um perfil comportamental que é muito criativo, ele vai estar sempre pensando em soluções mais rápidas, mais práticas, e ele sempre quer fazer alguma coisa diferente. Se eu invalido, talvez eu perca a possibilidade de receber em algum momento uma ideia incrível. E aí, por água abaixo. Então, nunca invalide a ideia, mas sente e pergunte: como é que a gente analisa se essa ideia não vai colocar a gente em risco? Se essa ideia não vai nos prejudicar? No que a gente pode pensar? E qual é o caminho? É sempre pensar que se aquela ideia que foi trazida, ela tem um caminho de volta sem prejuízo. Exemplo. Vou trazer o Waze de novo. O Waze me sugere um caminho. O que eu tenho que pensar? Tá, esse caminho eu conheço um pouco? Porque se eu não conheço pelo menos um pouco, eu corro um sério risco do Waze me colocar num caminho muito perigoso aqui em São Paulo. Rio de Janeiro, então, nem se fale. Então, o que eu tenho que saber? Minimamente os riscos dessa nova ideia. E se eu não consigo encontrar, eu tenho argumentos suficientes para dizer para ele: olha, como eu não sei quais os riscos que a gente corre com essa nova ideia, vamos anotar essa nova ideia? Porque talvez seja legal a gente levar essa nova ideia para uma outra pessoa que vai conseguir encontrar esse olhar. Então, eu vou levar lá para o CEO, eu vou levar para o diretor, eu vou levar para um outro gestor, eu vou levar para um outro líder, que pode ter um olhar diferente do meu, porque aí eu tenho ali aquela parceria. Mas aí é o segredo do engajamento. Como é que eu levo essa ideia? Eu digo para o funcionário assim: me dá a ideia aqui, que foi ótima. Nossa, vou analisar e te dou. Aí vou eu lá escondidinho e digo: então, eu tive uma ideia, né? Aí eu roubo a ideia do meu colaborador. Aí eu quero que ele se sinta engajado. Não dá, gente. Ele não vai ficar engajado. Aliás, ele nunca mais vai te trazer nenhuma ideia. Ele nunca mais vai falar absolutamente nada para você. Por quê? Porque você, ao invés de engajá-lo, você, ao invés de valorizá-lo, você fez o quê? Você, vai que ele pega meu lugar. Não, né? E às vezes eu posso sim ter uma insegurança de que ele pode pegar o meu lugar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o que me deixa inseguro. Será que o meu medo é perder o meu lugar? Então, eu não estou olhando para a minha equipe como uma equipe que, quando eu alavanco ela, ela me alavanca também. Porque uma equipe que encontra talentos, de verdade, se você for parar para pensar no desenvolvimento, não é desenvolver a equipe e não olhar para você. É desenvolver a equipe para que você também se desenvolva. Então, quanto mais você desenvolve a equipe, mais você encontra novos caminhos. Mas como, Adriana? Como eu faço isso? Um exemplo. Se eu sou um líder que não tenho ainda uma equipe muito produtiva, eu provavelmente estou colocando muito a mão na massa. Se eu estou colocando muito a mão na massa, qual é a probabilidade de eu conseguir ter um olhar estratégico? De 0 a 10, menos 1. Né? Não dá. Se eu estou tendo que fazer pela minha equipe, eu não consigo olhar estrategicamente o que eu posso fazer para avançar.
Eu não consigo tornar a minha equipe uma equipe estratégica, porque eu não tenho tempo para ver o que tem de novo no mercado, para trazer um sistema novo, para trazer uma ideia nova, para sentar e bater papo com a minha equipe, dizer, e aí, como você está sentindo? O que você tem de novo? Como é que está isso para você? Se eu não tenho esse tempo porque eu estou com a mão na massa, o que vai acontecer? O meu único medo é, não quero que ninguém ocupe meu lugar. Porque se alguém na sua equipe tiver um olhar estratégico, é verdade, ela vai roubar o seu lugar. Roubar não, né? Ela vai fazer aquilo que você não está fazendo. Ninguém rouba o lugar de ninguém. Gente, de verdade, ninguém tem a capacidade de roubar o lugar de ninguém. Se você perdeu o posto para um colaborador seu, provavelmente você não fez o que tinha que ser feito. E ele fez. Então, se ele fez, obrigada, parabéns. Deu parabéns para ele, fala, obrigado, vou aprender com você. Né? A humildade também faz com que a gente aprenda. Você não deu conta, ele dá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar a minha equipe produtiva para que eu não precise colocar a mão na massa, para que eu consiga ter um olhar estratégico, e quando eu começo a ter um olhar estratégico, eu vejo novas oportunidades para mim. Quando eu vejo novas oportunidades para mim, eu preciso de alguém no meu lugar, porque eu vou para outro. E pode ser mesmo dentro do departamento. Não tem? Sempre há uma nova oportunidade. Aí a empresa vai olhando para você de outra forma. E eu consigo crescer junto com a equipe. Junto. Nenhuma empresa abre mão de um bom líder. Nenhuma empresa abre mão de um líder que está efetivamente produzindo. E, gente, vamos lá. O que é produzir? Resultado. Produzir é trazer dinheiro. Se eu não penso em dinheiro, eu não consigo pensar em estratégia e eu não consigo pensar em produção. Pergunta: uma empresa vive sem dinheiro? Não. Então é o dinheiro. Isso não é frieza, isso é inteligência. Então, se eu tenho isso como uma regra, eu começo a olhar para a minha equipe como pessoas. São pessoas que eu vou estimular a capacidade delas produzirem muito, porque quando o meu departamento estiver rentável, eu consigo oferecer também benefícios para essa equipe. Faz sentido, gente? É uma via aqui, ó. É um movimento de vai e volta. É um movimento de vai e volta. Vou trazer algumas experiências, tá? Uma é, se eu estou numa empresa onde eu consigo construir uma equipe que produz muito e eu consigo trazer rentabilidade para essa empresa, e depois, quando eu vou sentar com essa empresa e falar como é que nós vamos distribuir isso, né, de forma adequada, claro, para os meus colaboradores, melhorar alguma coisa, um benefício ou um aumento, uma premiação, e a empresa fala, aqui é só vem a mim. Gente, já aconteceu de eu sair de uma empresa e minha equipe inteira pedir a conta no dia seguinte. Porque eu potencializei tanto a equipe que elas estão prontas para o mercado de trabalho. Quem combina comigo é a empresa e quem combina com a empresa sou eu. Eu também posso olhar para aquela empresa. Mas dificilmente isso vai acontecer, porque se você está produzindo, não faz sentido para a empresa te perder. Então, vai acreditando e acredite nisso mesmo, de que se você fizer a sua equipe produzir, você é o cara top das galáxias. E como é que eu faço minha equipe produzir? Aqui, ó, tô dando combustível. E aí, Adriana, eu tô dando combustível e como é que significa o reconhecimento? Reconhecimento é equipe aqui, ó. Vai, equipe. E você tá na plateia, aplaudindo quem está brilhando. E se der algum problema, você é o primeiro a subir na plateia e dizer, calma, eu estou aqui e eu vou cuidar da minha equipe. Eu vou ajudar a resolver este problema, porque você faz parte disso. Aí o que acontece? Quando você faz um negócio desse, quando você inflama a sua equipe para que e aplaude, né, e aplaude o mérito, e quando dá alguma coisa errada, você é o primeiro a estar ali para estar junto, você é um líder que todo mundo quer ter. E aí, que legal. Como é que é isso para você? Como é que é isso, gente? Como é que é ser um líder que todo mundo escolhe? Outra experiência muito incrível. Já vi situações de que o líder não tinha nenhuma experiência naquele departamento e um departamento ficou sem liderança e o líder de um outro departamento foi escolhido. Não, ó, a gente só precisa que ele seja nosso líder porque a gente cumpre o nosso papel, mas a gente quer alguém que enxergue a gente, que motive a gente,
que reconheça a gente e que traga ferramentas para que a gente possa trabalhar. A gente sabe o que fazer. Eu estou falando de líder que não sabia absolutamente nada. Então, talvez você possa pensar que você não precisa saber tanto tecnicamente. É o básico para você conseguir identificar para que caminho você vai. É o mínimo que você consiga avaliar a sua equipe. O mínimo de conhecimento e experiência te ajuda e te traz um know-how melhor. Mas ser melhor do que todo mundo da equipe, vai por mim, galera, não precisa. Mas ser alguém que tá ali, ó, com uma lupa para cada pedacinho de gente que tá ali, um olhar para cada talento, consegue distribuir as tarefas de forma adequada, consegue reconhecer o talento e investir no talento daquela pessoa, com certeza você é um líder que consegue produzir, crescer e desenvolver a equipe, a sua equipe. Tem um recadinho aqui, não tem? Mensagem? É por isso que sempre, quando batemos a meta, eu agradeço a todos e digo que somos esse palavrão aí, que a gente não pode falar, porque tá gravando, e que sempre podemos mais. É isso aí. É mais ou menos por este caminho, tá? Então, na prática, o que eu posso fazer que engaja a minha equipe? De tempos em tempos, encontre o melhor momento, se sinta seguro. Gente, lembra que eu falei? Comece por você. Não faça por fazer, porque quando eu faço por fazer, nossa senhora, Jesus amado, eu estou me colocando no fundo do poço. Não faça por fazer. Mas se você estiver seguro sobre o que eu estou falando, se fizer sentido para você, chame para uma conversa. Chame ou a equipe toda, ou chame individualmente para uma conversa. E que conversa é essa, Adriana? Não é para saber, e aí, gente, como que tá, hein? Tem alguém não fazendo nada? O que vocês acham de mim? Não, nada disso. Nada disso. Pessoal, tá claro para vocês o objetivo do nosso departamento? Essa é a conversa. Vocês sabem exatamente o que vocês precisam fazer para que a gente consiga ser a melhor equipe? Essa é a conversa. Não é uma conversa de afirmação, é uma conversa de perguntas. Porque a hora que eles te derem a resposta, você aprende com eles o que você tem que fazer por eles. Porque o papel do líder é saber o que você tem que fazer por eles. E aí, você consegue dar a eles a ferramenta que eles precisam para que eles se desenvolvam. Nesse contexto, você consegue entregar o seu melhor, porque você passa a ser a ferramenta ideal para eles, para que eles cheguem aonde eles precisam chegar. E as pessoas conseguem se sentir vistas, né? Você consegue desafiar essas pessoas, você consegue valorizar essas pessoas e elas automaticamente elas vão entregar mais. O resultado é consequência de uma liderança que cuida. Não só que cuida, uma liderança que direciona e uma liderança que desenvolve os talentos. E eu só desenvolvo o talento quando eu sei do que aquela pessoa precisa. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, às vezes eu pergunto assim, né? Pego um copo de água e falo assim: se eu começar a encher esse copo de água e não parar de encher, o que vai acontecer com a água que está ali? Ela transborda. O que acontece com a água que transborda? Eu perco. Se você começar a fazer pela sua equipe aquilo que ela não precisa, não vai fazer sentido para ela. Você perde seu tempo, você não engaja, você não direciona, você não consegue ser um líder estratégico, você não é um líder consistente, não passa a ser um líder talentoso, não consegue desenvolver, não consegue engajar e não consegue ter resultado. Por quê? Porque você está entregando aquilo que você acha que precisa entregar. Você está fazendo pela sua equipe aquilo que você acha que precisa fazer. Que é na sua cabeça, né? O óbvio para mim não necessariamente é o óbvio para o outro. E se eu realmente não sei o que minha equipe precisa, eu talvez esteja perdendo o meu tempo. Por quê? Porque eu estou entregando para minha equipe ou cobrando da minha equipe aquilo que ela nem compreendeu, que ela nem entendeu. Eu estou dando ferramenta para minha equipe, talvez que ela já saiba, que ela não precisa, que não faz sentido, porque eu não sentei com ela e falei: o que eu posso fazer para te ajudar? E o que eu posso fazer aqui para que a gente consiga ser o melhor? Isso é um ponto extremamente importante de se pensar.
Se eu não consigo trazer esse olhar, eu não estou desenvolvendo. Porque desenvolver pessoas é reconhecer primeiro quem ela é. Eu tenho na minha equipe pessoas que são mais comunicativas e mais sensíveis. Eu tenho na minha equipe pessoas que são mais criativas e mais racionais. Se eu não sentar para ouvir essa pessoa, eu não sei como que eu vou entregar para ela. Como é que eu dou feedback para alguém que é sensível? Como é que eu engajo alguém que é sensível? Primeiro, elogiando. Se ela é sensível, se ela é carente, né? É o perfil dela. Eu não vou dizer para ela, aqui não pode. É assim que ela é. E o que, que eu vou usar a favor do trabalho? É aquilo que ela tem de habilidade. Qual é o oposto do carente? Quem é carente faz muito o quê? Adora conquistar as pessoas, quer ser o centro das atenções, quer conversar, né? Quer fazer por alguém. Olha, e se eu usar essa habilidade? Se eu usar esta habilidade, que é aquilo que ela faz para poupar a carência dela a favor da equipe, como é que seria? Aquele que é mais criativo, aquele que é mais racional, aquele que é mais lógico, se eu usar ele para olhar com mais agilidade a solução dos possíveis desafios que nós temos dentro da equipe, será que eu vou conseguir engajar? Porque isso independe da função que a pessoa está exercendo. Porque uma coisa é a função que ela está exercendo. Outra coisa é a habilidade que ela tem, que ela pode agregar para a equipe como um todo. Será que eu olho para isso? Isso é desenvolvimento. Isso é motivação. Isso é impulsionamento. Então, eu consigo, nesse modelo, fazer a minha equipe voar. Por quê? Porque cada vez que tiver uma questão que ela consiga olhar, porque eu estou também direcionando o olhar da minha equipe, porque se eu não engajo na equipe, se ela não se torna pertencente, sabe o que ela vai fazer? Ela vai ver um negócio ali não muito certo, ou dando errado, né? Ou não tão produtivo, como ela sabe que você nem valoriza o que ela fala, ou você rouba a informação dela, sabe o que ela faz? Ó, ainda bem, inteligente da parte dela. Aqui, ó, só assiste de camarote o negócio dando errado. Mas talvez ela tenha inúmeras ideias importantes que vai fazer aquilo melhorar. Mas se você não der valor para aquilo, se você não der para César o que é de César, né? Não tem um ditado que é esse? Dê a César o que é de César. O que vai acontecer? César fala assim, ó, mas nem ferrando, né, gente? Tô eu, ó, zarpando. E quando a gente para olhar para os motivos pelos quais os funcionários saem da empresa, eles saem porque eles não se sentem engajados, não se sentem envolvidos, não se sentem parte. Quem já teve sua ideia roubada por uma liderança? Quem nunca, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, eu não posso olhar para isso e não ter essa sensibilidade de valorizar aquela pessoa. Porque hoje, no modelo em que nós estamos, antigamente, gente, a geração do meu pai, por exemplo, né? A nossa até que já teve uma mudança aí, mas a geração do meu pai trabalhava sofrendo. Sofrendo mesmo, sangrando. Não tinha valor nenhum. O importante para eles era se manter empregado, porque ele pensava na conta que ele tinha que pagar. Hoje, hoje não. Hoje, se você não me valorizar, sabe para onde eu vou? Pro TikTok. Vou lá. Porque essas pessoas que estão no TikTok, vocês já pararam para pensar em engajamento? São horas e horas de gravação e de edição. Aí vocês vão me dizer que a geração Z não gosta de trabalhar? Gosta sim. Gosta, e se você pegar esse ponto do like interno, o like do líder, você vai ter o melhor funcionário. Não importa que seja a geração Z. É mentira que a geração Z não tem comprometimento. É mentira que a geração Z não está afim. É mentira. O que nós temos que pensar é que a forma de lidar com as pessoas mudou. E vai mudar cada vez mais. Então, presta atenção naquilo que você ainda não prestou. Olha para aquela pessoa e observa ela diferente do que você observou até agora. Porque é isso que vai fazer com que você desenvolva. Porque desenvolver aquela pessoa que sabe se comunicar muito bem, não é dizer para ela, faz uma planilha. Eu vou desenvolver você. Ela é extremamente comunicativa. Aí você vai dizer assim, amanhã você chega e fala assim, nossa, quero te desenvolver, porque eu quero que você seja o melhor, vou te engajar. A partir de hoje eu vou te dar uma planilha, você preenche uma planilha todo dia.
Todo dia você senta em silêncio, concentração, hein? E preenche essa planilha. Já era, gente. Essa pessoa não vai ficar uma semana fazendo isso. E se ficar, vai errar mais que tudo nessa vida. Porque ela tá sempre ali, ó, interessada no assunto. Então, para onde eu vou colocar essa pessoa? Põe ela como multiplicador de informação. Põe ela para multiplicar informação. Põe ela para dar um treinamento simples que precisa. Põe ela para trazer ali engajamento para uma informação importante que precisa na empresa. Põe ela para explicar alguma coisa. Põe ela para conversar com o cliente. Treina ela para fazer aquilo que ela tem habilidade natural para fazer. Isso vai fazer toda a diferença. E aí você consegue ir costurando ali, né? E mais do que isso, viu, gente? Aí vocês vão percebendo quem é realmente que vocês precisam. Eu preciso quem aqui? Qual é a habilidade, e nós estamos falando uma habilidade além da função que ela faz, que eu preciso para essa área aqui? Qual é a habilidade que eu preciso para essa função? Porque eu tenho a função, mas eu preciso talvez de uma habilidade. Eu preciso para aquela pessoa que preenche planilha, eu preciso que ela tenha um olhar mais de acolhimento. Então, o que eu vou buscar de habilidade? Aquela pessoa que é mais sensível, aquela pessoa que tem paciência de explicar, aquela pessoa que tem paciência de ouvir, porque se eu coloco essa pessoa nesse lugar, eu tenho além da função que ela exerce, tecnicamente muito boa. Porque uma função, um funcionário eficiente, tecnicamente, aplica um teste. Você já identificou se ele é tecnicamente eficiente. Mas e o além daquilo? É o dia a dia, é o seu olhar, é o observar, é a escuta, é a coragem de acreditar naquela pessoa, é a coragem de desenvolver e saber que se você desenvolver ela, quem ganha é você. Ela não rouba o seu lugar, desde que você cumpra o seu papel. Então, qual é o começo disso tudo? Bate lá na sala do seu diretor e diz assim: qual é o objetivo da empresa? Quando ele te contar, você diz assim: o que eu preciso fazer, minha equipe precisa fazer, para que a empresa alcance esse objetivo? Descobriu essa informação, que talvez você até hoje não saiba? Corre para sua equipe e faz assim, ó: descobri ouro. Agora eu sei o que a gente precisa fazer para que nós consigamos ser os melhores. Aí pronto. Aí é você olhar para cada pedacinho da sua engrenagem para que você consiga fazer ela rodar. Aí você começa o seu papel. Escuta, entende, compreende, desenvolve, pergunta, ouve e não prometa nada que você não vai cumprir. Se aquela ideia veio e você não pode, diz assim: muito boa, vamos anotar essa ideia aqui, porque eu ainda não consigo entender se a gente consegue colocar em prática, mas vamos anotar, porque na primeira oportunidade nós vamos levar para a diretoria, que eu faço questão que a diretoria saiba que você trouxe essa ideia e vamos entender se essa ideia é boa ou não. Aí seus funcionários vão dizer assim, ó: uau! Onde você estava, gata? E você chegou agora, né? E aí eu só digo uma coisa para vocês: arrasem. É a partir daí que vocês começam a arrasar. É a partir daí que vocês começam também a identificar qual é o talento de vocês. E aí a pergunta que eu quero trazer aqui é: qual é o seu talento? Será que você já descobriu? Será que você sabe realmente o que você faz de melhor? Para que a sua equipe também reconheça isso em você? E se você experimentasse, como seria? E qual é o talento que você quer desenvolver em cada pessoa da sua equipe? O que você quer fazer por eles? O que você quer fazer por eles que você nunca parou e nunca perguntou para eles que seria importante? Qual é o seu desejo? E qual é o desejo deles? Porque também desenvolver parte do sonho. Qual é o sonho do seu funcionário? Porque é o sonho que ele tem que vai fazer com que você utilize o sonho dele a seu favor e mostre para ele assim, ó: você quer realizar esse sonho? E se a gente partir daqui? E se esse for o lugar em que você vai conseguir realizar o seu sonho? O que eu posso fazer para que você seja o melhor e para que você alcance esse sonho? É essa a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. E pensem nisso. Construa na cabeça de vocês, planejem da melhor forma possível e experimentem. Eu só consigo saber se aquilo é bom se eu experimentar.
né? As comidas que eu como hoje foi porque eu tive coragem de experimentar, e que bom. E as que eu não como é porque eu também tive coragem de experimentar, que bom, porque daí eu já sei que eu não gosto. Então, que vocês tenham coragem de experimentar, coragem de olhar para as pessoas que estão ali, coragem de desenvolver talentos. E para desenvolver talentos, que vocês tenham coragem de perguntar. Que vocês sejam, a partir de agora, a ferramenta mais importante da sua equipe. E que vocês tenham muito sucesso.